Então, pessoal, estamos aqui hoje na quinta edição dos nossos debates legislativos. Ainda temos mais 2 até o primeiro turno, um total de 7, onde acho que está sendo possível esclarecer, através desse bate-papo, as pautas dos candidatos aos cargos legislativos do Rio de Janeiro. Para quem não conhece o grupo, nós somos um grupo de aproximadamente 220 pessoas, cidadãos apaixonados pelo Rio de Janeiro em geral, de todas as origens, colorações, profissões. O mote comum é fazer o Rio de Janeiro se tornar de novo um lugar para viver, para trabalhar, para empreender e para visitar. O que não vem sendo o ocorrido, né? O Rio vem num processo de profunda decadência e nós estamos muito interessados em conhecer de vocês, candidatos, quais os projetos objetivos para nos tirar dessa situação. Nós aqui não temos interesse em debate ideológico. Aliás, faz muito pouco sentido o debate ideológico vis-à-vis os candidatos que aqui estão e vis-à-vis os problemas que nós temos. Nós não estamos interessados na pauta majoritária nacional. Então, nós aqui vamos fazer perguntas a vocês depois de uma apresentação de cada um, em que vocês podem falar um pouquinho da BIA, do currículo vitae de vocês e também do projeto que encanta vocês e que vocês querem deixar como legado, né? Qual é a grande impressão do mandato de vocês, se eleitos, que vocês querem deixar. Então, eu vou começar pelo Renan Ferreirinha, pedindo que ele dedique até 15 minutos para isso. A gente costuma ser bastante flexível com o horário, mas hoje, pela primeira vez, nós temos 4 candidatos. Então, vamos apertar um pouquinho, e para que todos entendam, o Renan tem um compromisso na sequência, e nós vamos, na fase das perguntas, pedir a ele para responder primeiro. Boa noite para vocês, muito obrigado pela presença. Por favor, Renan. Você está sem o microfone. Agora sim, estamos escutando? Agora sim. É clássica introdução de Zoom, né? Que o microfone está fechado. Isso. Só queria agradecer aqui a todos pelo convite, agradecer ao grupo em nome do Márcio Rosa, saudar todos os presentes, em nome aqui do Pedro Duarte, vereador da cidade do Rio, também um amigo já de longa data, também todos os nossos outros participantes, já vi aqui que está o Henrique, está aqui conosco, meu querido amigo Chicão Bulhões, e todo mundo que disponibilizou um pouquinho do tempo para que a gente pudesse bater esse papo. Para quem não me conhece, eu sou o Renan Ferreirinha, sou nascido e criado em São Gonçalo, do outro lado da Poça, do outro lado da Baía de Guanabara. Tive minha vida completamente transformada pela educação desde berço, porque eu sou filho de uma professora da rede pública municipal de São Gonçalo, e tudo que aconteceu na minha vida foi através da educação. Eu estudei em escola pública, no ensino fundamental, ensino médio, tive, desde meus 10 anos de idade, a responsabilidade e, de certa forma, a oportunidade de estudar numa escola pública de qualidade como o Colégio Militar do Rio, para onde eu fui aceito, depois de um concurso, acordava todo dia às 4h30 da manhã, pegava um ônibus 5h15 lá em São Gonçalo para poder chegar às 6h30 da manhã no Colégio Militar em busca de uma educação que pudesse me proporcionar um futuro melhor. E, através disso, eu pude sonhar mais alto do que os meus amigos de bairro, do que as pessoas com quem eu cresci tiveram essa oportunidade, não tiveram essas oportunidades. E quando eu estava no Colégio Militar, eu tive acesso a professores que acreditaram em mim, Márcio, muito antes de eu acreditar em mim mesmo. Isso é muito forte para mim, porque acabou sendo um grande divisor de águas. E quando eu estava no ensino médio, eu ouvi falar sobre a possibilidade de estudar fora, que era algo completamente diferente, mas que os meus professores acreditaram nisso muito antes de eu poder sonhar com essa possibilidade. Foi ali que eu acabei fazendo o processo para tentar estudar fora. Eu fui aceito em algumas universidades, como a Universidade de Harvard, onde eu fui fazer meu curso de graduação em Economia e Ciência Política,
com bolsa integral por necessidade financeira. E assim que eu cheguei em Harvard, passei a pegar muito frio, né? A temperatura de Boston é bastante diferente da do Rio de Janeiro. Tive uma experiência multicultural muito forte, com amigos de mais de 80 nacionalidades diferentes, mas principalmente entendi que eu queria dedicar minha vida para trabalhar com políticas públicas e educacionais. Eu comecei algumas iniciativas de educação ao longo da faculdade, como o Movimento Mapa Educação, depois iniciativas de renovação política, como o Movimento Acredito, conferências como a Brasil Conference, que acontece em Harvard anualmente, e eu tomei a decisão de voltar para o Brasil assim que eu me formei. Não era uma decisão trivial, eu tinha oportunidades de trabalho variadas, de trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, de ganhar em 1 ano, que minha mãe ganhou em 30 como professora, mas eu queria muito estar no Brasil naquele período de começo de 2018 e buscar tentar fazer a minha parte. Foi quando estava surgindo a iniciativa do Renova, que é uma escola de formação de lideranças políticas, que eu, o Pedro, fizemos parte, a turma pioneira, e decidi voltar, entrei nessa escola de formação política e acabei, em 2018, decidindo vir candidato, após muita gente, muitos amigos me motivarem para isso. E fui eleito o deputado mais jovem do Rio de Janeiro, com 24 anos de idade, naquela eleição, fazendo uma campanha ética, uma campanha honesta, transparente, que colocasse a educação como pauta prioritária de um projeto de Rio de Janeiro e de Brasil. E assim que eu cheguei na LERJ, né, eu e o Chicão chegamos na LERJ, aquele ambiente extremamente acolhedor, super transparente, como vocês devem imaginar, a gente se deparou com um cenário muito difícil do nosso Rio, porque a LERJ é muito descolada do que deve ter de discussão do nosso Estado. As discussões que acabam se tendo, tanto as discussões propositivas, temáticas, tanto as discussões de integridade, não estão de acordo com o que a gente vê na realidade do nosso povo. Mas deu para fazer muita coisa. Com o mandato, você consegue, sim, atuar em diferentes áreas se estiver bem voltado. Eu fui presidente da Comissão de Economia, vice-presidente da Ciência e Tecnologia, mas a minha principal missão na LERJ foi ter sido relator da Comissão da Covid, que foi a comissão que investigou todos os casos de corrupção e irregularidades na saúde durante o governo daquele ex-juiz, ex-governador, que enganou muita gente do nosso estado, Wilson Witzel. E a partir desse meu trabalho de fiscalização, rodando todos os hospitais de campanha do nosso estado, vendo todos os contratos irregulares de hospitais e de organizações sociais, eu acabei entregando um relatório para o plenário da casa, que originou um processo maior de investigação, que culminou com o impeachment do Wilson Witzel, o primeiro impeachment da história de um governador do nosso país. E logo após esse período, eu recebi um telefonema do prefeito Eduardo Paes, que tinha acabado de ser eleito no seu 3º mandato, me convidando para ser o secretário de educação da nossa cidade. Que eu não sei se vocês sabem, mas tem a maior rede municipal de educação da América Latina em número de escolas. Nós temos mais escolas do que a cidade de São Paulo, do que a cidade do México, do que Buenos Aires, do que for. São 1.544 escolas, 53 mil profissionais de educação, 670 mil alunos. E quando nós chegamos na rede, estava tudo fechado. Um cenário bastante complicado, de muito abandono e educação longe de ser priorizada. Nós começamos esse processo de priorização da educação, deixando muito claro que a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir em qualquer circunstância, especialmente numa pandemia. Porque a escola, mais do que um local de aprendizagem, que é o seu ethos, também é um local de segurança alimentar, onde as crianças têm seu único prato decente de comida no seu dia. É um local de acolhimento socioemocional, é um local de convívio social, onde as crianças aprendem a correr, a levantar, a cair, a brincar, a dividir, a perder, a ganhar. Tudo isso é muito importante. A gente defendeu com unhas e dentes o retorno seguro às aulas presenciais. Da mesma forma que nós defendemos e conseguimos a vacinação prioritária para todos os profissionais de educação do Rio de Janeiro, logo após os profissionais da saúde, que é um ato muito importante. Alguns dos principais programas, nós conseguimos fazer um programa de busca ativa para conseguir resgatar mais de 20 mil alunos que estavam afastados das salas de aula. Lançamos o maior programa de reformas e revitalização de CIEPs na história do Rio, que até 2024 tem como objetivo reformar todos os 101 CIEPs municipalizados. Criamos uma Olimpíada de Matemática, que tem como premiação principal levar a nossa garotada para a Disney e para a NASA. Centenas de alunos sonhando com essa possibilidade, é o filho da escola pública sonhando grande, indo através do seu conhecimento, do seu esforço,
para a Disney, conhecer o Mickey, para a NASA, ver uma espaçonave. Isso é muito importante para a gente. Criamos um programa de combate à pobreza menstrual, que é um assunto muito relevante também. 1 em cada 4 alunas no Brasil deixam de ir para a escola quando estão menstruadas porque não têm acesso a absorvente higiênico. Uma pauta assim, primitiva que você consegue solucionar rápido com política pública. Já distribuímos mais de 13 milhões de unidades de absorvente higiênico nas escolas. Então, algo que também é muito importante e nos dá muito orgulho desse trabalho. E a partir de todas essas realizações, de toda essa experiência no Executivo, eu entendi a importância da gente conseguir ter força política para a pauta que eu tanto defendo, que é a educação. Eu entendi que nesse país nós não temos uma bancada da educação, uma bancada que tem como propostas centrais, aqui falando um pouquinho das minhas principais pautas, que é a pauta do ensino integral. O Brasil está completamente atrasado nisso. O que nós chamamos de escola de tempo integral, o resto do mundo chama de escola. Isso é um grande absurdo. A pauta do ensino técnico profissionalizante, que é uma pauta que eu defendo muito fortemente, que é o principal passaporte do mercado de trabalho, um modelo mais parecido com o modelo alemão, onde o ensino técnico não está inferior ao ensino superior. Expansão de creches, primeira infância, mais creches, porque creche é um momento importantíssimo para o desenvolvimento cognitivo de uma criança, mas creche também é fundamental para a inserção no mercado de trabalho de famílias, dos pais, dos responsáveis, especialmente das mães. Então, isso também é muito vital. E tem diversas outras pautas na educação que eu defendo, a pauta da alfabetização na idade certa, da educação especial, do combate à evasão escolar, da conectividade, formação continuada dos nossos professores e gestores escolares. Isso é crucial. O diretor é a principal variável de sucesso de uma escola. Isso é muito visível nos principais casos, né, de sucesso no nosso país. Alinhamento da saúde e da educação. Nós conseguimos, através do PSL, Programa Saúde nas Escolas, vacinar mais de 100 mil crianças durante a pandemia nas escolas, nessa parceria. E outras pautas para além também da educação, né? Obviamente que a minha pauta norteadora é a educação, mas eu também conheço bem de finanças públicas, foi a pauta que eu mais me especializei no mandato parlamentar, fiscalizando, transparência fiscal, fui presidente da Frente Parlamentar de Monitoramento do Regime de Recuperação Fiscal, pautas reformistas, como reforma tributária, reforma administrativa, que também são importantes da gente avançar, combate à corrupção, que não pode ser visto como algo só de direita ou de esquerda, tem que ser uma pauta de um país, e, infelizmente, está em desuso nessas eleições, o sentimento de impunidade é enorme, é um grande absurdo. Mobilidade urbana, né, nascendo como alguém de São Gonçalo, já dizia seu Jorge, né, morando em São Gonçalo, a gente sabe como é, então conheço muito bem também. E, como parlamentar, você precisa saber um pouquinho de cada coisa. Mas educação, para mim, é uma pauta norteadora de vida. E é o que eu defendo como agente público, como parlamentar, como gestor público. E fico muito feliz de poder estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho sobre o nosso trabalho, porque eu quero tanto ser um deputado federal para poder dar continuidade a esse trabalho. E, por fim, meu número é 5521, que é o número mais carioca que tem. 55 é o DDI, 21 é o DDD. E seria uma honra poder contar com o voto, com o apoio de alguns de vocês que estão aqui presentes. Obrigado, gente. Forte abraço, estou à disposição. Candidato, ainda uma pergunta que vai ser feita a todas, porque foi encaminhada pelo grupo e foi pedida que fosse feita a todas, é a seguinte. Vocês se comprometem, é para todas essa pergunta, cada um na sua hora, a permanecer no Legislativo os 4 anos e, se não o fizerem, a abrir mão do mandato definitivamente? Essa é uma pergunta que foi preocupação de várias pessoas do grupo e vai ser feita a todos. Márcio, eu sou muito transparente até com a minha própria atuação. Eu fui eleito deputado estadual e assumi como secretário de Educação e voltei a ser deputado estadual. Eu tenho uma filosofia que a gente precisa ter muita clareza onde a gente consegue gerar mais impacto. E eu tive muita dúvida, sabe? Quando o prefeito Eduardo Paes me chamou para ser secretário e o que ele, né, se eu deveria. Fui eleito deputado estadual, será que eu deveria ter ido? Fiquei muito na dúvida naquele momento e fico muito grato, muito feliz de ter decidido, né, ir para a Secretaria de Educação. Porque a gente precisa ter uma noção, e isso acho que faz parte de um entendimento também da própria política no nosso país, que, infelizmente, nós temos uma péssima governabilidade, são muitos partidos e pouca governabilidade com isso. Eu tenho uma pegada muito mais parlamentarista, tá? Não sei se alguém aqui assiste a série Borgen, né, que tem
O ministro do Meio Ambiente, Nassar Borgen, é o deputado mais votado do Partido Verde. Então, acho que esse alinhamento de executivo e de legislativo, ele, né, você eventualmente assumir poder, ele não deve ser demonizado. Até porque, se você tiver a capacidade de fazer uma grande execução e ter um grande impacto, desde que você tenha, né, muita segurança de que o trabalho no legislativo não vai ficar na mão. Eu, por exemplo, enquanto secretário de Educação, acompanhei muito bem o trabalho de quem estava como meu suplente e voltei algumas vezes para poder voltar, tendo muita clareza e dizendo para as pessoas, naquele momento, por que eu estava voltando. Eu voltei para votar o orçamento do Estado, estive lá presente para isso, voltei para fazer um pronunciamento muito firme e é algo que eu particularmente amadureci nesses últimos anos. É óbvio que, para isso, a gente tem que ter muita clareza também do nosso time. Tanto eu quanto o Chicão, por exemplo, estamos aqui no PSD. E a gente só aceitou esse convite porque nós tivemos a capacidade de veto de pessoas que eventualmente poderiam estar no partido. Porque muita gente me pergunta assim, Ferreirinha, quem podem ser os eventuais suplentes com algumas das questões? Eu quero ser deputado federal, eu quero assumir sim um mandato, mas não fecho portas para o futuro. Com muita clareza e muita tranquilidade nessa minha resposta. E por saber que nós conseguimos montar um grupo qualificado também, é que também me dá uma confiança de saber que a gente tem excelentes candidatos que estão nesse pleito, que vão poder atuar de forma conjunta, né, no eventual mandato em Brasília. Perfeito. Agradeço essa introdução e pediria agora que o Chicão fizesse a sua apresentação. Márcio, se eu puder passar para os nossos colegas, só porque eu estou no túnel e vai falhar. Quando eu sair... Sem problema. Vamos passar direto ao João Neves, voltamos para você em seguida. João Neves, boa noite. João Neves. Noite. Oi, boa noite. Então, a gente queria que você fizesse essa introdução de 15 minutos, no máximo, e em que você explicasse um pouco da sua biografia e do seu projeto-chave, seu projeto-mãe no mandato. Tá? Obrigado. Sim. Obrigado a vocês. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o convite, né, para participar desse bate-papo, desse debate, né? Dizer que, para mim, foi muito difícil, né, eu tomar essa decisão de vir para o campo político. Eu sou um coronel da reserva do Exército, né, com formação na Academia Militar das Agulhas Negras. Depois eu fiz o curso de Operações na Selva. Eu tenho um curso de Guerra na Selva, fui instrutor lá também, na Escola de Guerra na Selva do Brasil, que é a melhor escola de guerra na selva do mundo. E depois disso, quando eu voltei de Manaus, eu decidi fazer prova para o IME, o Instituto Militar de Engenharia. Me formei em Engenharia Mecânica e de Armamento, trabalhei na fabricação de armamento durante um tempo, depois me dediquei mais à área acadêmica. Voltei para ser professor do IME durante 8 anos. Depois disso, eu fiz o meu mestrado também no Instituto Militar de Engenharia e Pesquisa Operacional, e o doutorado eu fiz em Engenharia de Produção na PUC-Rio, no Departamento de Engenharia Industrial. Depois disso, eu fui professor do IME durante 8 anos e também fiz o curso de Estado-Maior, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, e fui parar em Brasília, né, como assessor especial do comandante do Exército durante 1 ano. Bem, depois disso, terminou meus 30 anos de Exército e resolvi me dedicar mais à área de educação superior, principalmente. E fui para a reserva, fiquei um tempo trabalhando como consultor e, logo depois, eu fui para a UERJ. Eu fiz concurso para a UERJ e passei para ser professor em Resende, na Faculdade de Tecnologia de Resende, da UERJ. Lá eu fui professor, coordenador de curso e diretor eleito da Faculdade de Tecnologia. Bem, pode até achar estranho, mas por motivos até de política e também por necessidade de avançar mais na área de pesquisa, eu decidi fazer concurso para a UF. Fui para Rio das Ostras e trabalhei 5 anos em Rio das Ostras. Morei 5 anos em Resende e trabalhei 5 anos em Rio das Ostras também, no Instituto de Ciência e Tecnologia da UF, em Rio das Ostras. E lá eu desenvolvi trabalhos, né, de campo voltados para a melhoria da gestão na Prefeitura de Macaé
e também trabalhos no mestrado em sistemas e computação e engenharia de produção também, lá em Rio das Ostras. Depois que nasceu minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos, e eu fui para lá para Niterói, para o campus Valonguinho, para a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, onde eu dou aula na graduação, mas também sou professor do mestrado da Engenharia Civil, da Escola de Engenharia, ali no Ingá, né, em Niterói, e também dou aula como professor do corpo permanente, não só do mestrado da Engenharia Civil, mas também do mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, no campus Maracanã. Bom, isso aí vamos dizer assim, um caminho longo, né? Mas um caminho voltado para a acadêmica. Eu já atuei muitas vezes em projetos grandes, projetos corporativos, por exemplo, no projeto de gestão pela excelência do Exército, onde nós desenvolvemos diversas atividades voltadas para a melhoria da gestão da Força Terrestre. Muito bem. Também desenvolvo hoje trabalhos voltados para a gestão do risco, gestão de risco, ESG também. Desenvolvi trabalhos ultimamente, né, liderando um grupo que construiu o PL 1584, reciclagem de embarcações, que, segundo a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, pode gerar de 12 a 15 mil empregos diretos aqui no Rio de Janeiro, o que é muito importante, né? Porque a indústria naval nossa está assim, bastante capenga, está com uma situação muito difícil. Eu acho que no Rio de Janeiro, acredito que o único estaleiro que não esteja em recuperação judicial seja o Verome, lá em Angra dos Reis. Então, isso aí é uma maneira de você recuperar também a questão do emprego e renda, principalmente voltado para a área de economia do mar, especificamente sobre a reciclagem das embarcações. Muitas, quando eu falo embarcação, não é só navio, tá? Também são plataformas de petróleo, tudo aquilo que flutua no mar, né? Esse projeto eu desenvolvi, eu liderei uma equipe com 3 professores da Universidade Federal Fluminense e mais 3 comandantes da Marinha. Além disso, eu tenho feito Candidato, sua voz está falhando. Vamos ver se a gente recupera a conexão. A imagem do Neves está congelada, creio que para todos. Eu vou pedir, então, para passar para o Henrique Korman, pode ser? Alô? Henrique, está me ouvindo? Oi. Tá, vamos começar a sua apresentação, que parece que o João Neves está congelado. Vamos ver se ele retorna logo. Mas vamos dar o tempo para você completar a sua apresentação antes dele voltar. Vamos lá. Perfeito. Agradeço muito o convite, Márcio. Agradeço também o pessoal do Juntos e todo mundo que está acompanhando o nosso debate. Cumprimentar os outros candidatos, Renan Ferreirinha, Chicão Bulhões, João Neves, companheiro de partido. Também cumprimentar o Pedro Duarte, que está aqui presente, o vereador do meu partido, em grande parceria da política. E me apresentando, né, meu nome é Henrique Korman, tenho 25 anos e sou candidato a deputado estadual aqui no Rio de Janeiro pelo Partido Novo e sou um apaixonado por política. Desde pequeno, sempre fui muito engajado, então fui representante de turma por vários anos no colégio, depois na comunidade judaica, tinha uma atuação de liderança no movimento juvenil judaico, pude passar grande parte da minha vida nesse movimento, atuando de diferentes formas. É um espaço de educação muito importante para a minha trajetória, como ser humano, entendendo um pouco meu papel dentro da sociedade, como uma liderança também no meio da comunidade judaica. E a partir desse movimento, também tive uma oportunidade muito importante para a minha vida, que foi morar em Israel. Lá eu tive contato com uma outra cultura, uma cultura que era semelhante a muito do que eu acredito, né, por ser judeu, mas também tive contato com um país que é um país muito desenvolvido, um país que tem mais igualdade de oportunidades para as pessoas, um país que consegue se desenvolver a partir da economia sustentável, da tecnologia, que tem espaço para inovação, para startups, enfim. Isso abriu muito minha cabeça, trouxe muitos aprendizados e
me conectou bastante com o que eu sou, com o que eu acredito, com a minha identidade como judeu, como ser humano, como uma liderança, e me trouxe reflexões importantes que me trouxeram para um caminho diferente depois de voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, eu nasci em Belo Horizonte, vivi parte da infância e juventude por lá, e depois de voltar de Israel, decidi vir para o Rio de Janeiro, um local que eu já tinha parentes, minha namorada também era do Rio, mas também era um espaço que eu tinha alguma identificação e que também tinha um centro de referência, que é a Fundação Getúlio Vargas, FGV, que me estimulava a me mudar para lá. Então, fiz vestibular, passei e me mudei para a FGV para fazer Direito, um centro de referência com grandes especialistas e com um ensino muito atualizado, que poderia me trazer reflexões importantes para seguir não só no Direito, mas também na área política. E no Rio de Janeiro, para além de estudar na FGV, ter contato com a cidade do Rio, enfim, com uma cultura que eu já me identificava, passei a atuar mais ainda politicamente. Eu atuo politicamente há bastante tempo, já desde os 16 anos já tenho título de eleitor, já sou filiado a partido político, já participava de campanhas políticas, já era engajado, já me manifestava politicamente nas redes sociais, já pensava em eventos, movimentos, enfim. Então, já tinha uma trajetória bem vasta aí dentro da política, mas foi no Rio de Janeiro, depois de me consolidar aqui no Rio, que eu comecei a atuar mais politicamente, mais seriamente falando, quando eu conheci o Pedro Duarte. Eu conheci pelo Livres, Movimento Livres, que eu fui bastante atuante, também parceiro, o Chicão Bulhões também é do Livres, e fui do Livres e sou ainda, né, bem atuante de diferentes formas, principalmente na área de urbanismo e mobilidade, em que eu fui coordenador por muito tempo. E pelo Livres eu conheci o Pedro, e o Pedro me convidou para trabalhar na campanha dele em 2020, a pensar um pouco nas propostas, a investigar um pouco os desafios e problemas do Rio de Janeiro na campanha dele para vereador em 2020. E a partir disso, entrei de cabeça na política do Rio de Janeiro. Ele foi eleito vereador em 2020 e eu fui convidado para trabalhar no mandato dele e tive essa oportunidade de atuar politicamente aqui no Rio, não só em uma campanha, mas também no mandato na Câmara Municipal. Em 2021 e metade de 2022, tive a oportunidade de estar na política do Rio, na Câmara Municipal. Então, foi uma imersão para entender um pouco mais os problemas do Rio, para visitar e conhecer muitos locais diferentes, para entender diferentes realidades, para entender um pouco dos desafios e das grandes questões que englobam não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio como um todo. E, a partir disso, com o tempo, fui me apaixonando pelo Rio de Janeiro, por todas as suas potencialidades, por ser um local incrível, com muitas qualidades que não são exploradas da melhor forma, por ser um local que faltam também lideranças para exercer esse papel de transformação que não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio precisa. E essa imersão pelo Rio não foi só pelo meio político, profissional de fato, mas também foi pelo meio acadêmico. Então, a minha trajetória dentro da FGV, quando eu fui concluir o curso de Direito também, quis focar no Rio de Janeiro. Então, meu TCC foi sobre políticas públicas para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Estudei a fundo esse tema que é muito atual da região metropolitana, de como encaixar políticas públicas, conectar, pensar em formas de integrar, né, uma região que é muito, hoje em dia, conectada de fato. E, então, não só pelo meio da política, mas também pelo meio acadêmico, pude me envolver, me engajar para pensar nos problemas do Rio de Janeiro e também passei a compreender a necessidade de novas lideranças entrarem nesse espaço para buscarem realmente um novo caminho para o Rio, um caminho que possa gerar emprego e renda e também possa gerar mais igualdade de oportunidade para as pessoas. E diante de todo esse contexto, ainda no ano passado, decidi construir esse projeto da candidatura para deputado estadual para contribuir para o debate, para trazer um projeto de Rio de Janeiro, não só um projeto de Rio, mas um projeto de política. Dentro da Câmara Municipal, no mandato do Pedro, eu vi que a gente pode fazer uma política diferente, uma política que pode ser mais eficiente, uma política mais transparente, mais correta, com princípios e valores sólidos, uma política que pode trazer espaço para pessoas técnicas, para políticas públicas que vão mudar de fato a vida das pessoas, que vai ser feita de uma forma correta também. E trago muito desses aprendizados para essa candidatura, para apresentar dentro da LERJ, e aí a gente falando a nível de Estado do Rio, uma proposta de uma política diferente, de um Estado do Rio diferente, para a gente construir, de fato, uma
uma nova cultura e um novo caminho para o Rio se desenvolver. E falando muito, falei um pouco sobre minha trajetória, um pouco do que eu vejo, que eu posso contribuir para o debate. Então, eu falo muito de trazer essa política diferente, que é uma política que vai ser mais eficiente, que a gente vai respeitar o dinheiro do cidadão, que a gente vai prezar por mais eficiência, que vai ter um trabalho mais íntegro e transparente. Então, eu falo muito de promover reuniões periódicas com a população, para mostrar um pouco do nosso caminho como mandato, mas também para escutar as demandas, dialogar e construir esse mandato de uma forma mais participativa, estimular a participação das pessoas. E, além disso, falo muito sobre a questão da transparência, de construir um site para deixar claro minhas propostas, e não só minhas propostas, mas minha atuação no mandato, meus gastos e toda a minha construção como mandato, para que seja algo realmente participativo com as pessoas. E eu falo muito de tentar fazer uma política diferente que saia um pouco do que a gente vê como comum, infelizmente, na política fluminense, que é uma política muito raivosa, uma política de muito embate, de pouco diálogo e que precisa de muita moderação para, de fato, impactar a vida das pessoas de uma forma positiva. Então, quero ser um representante lá na LERJ que vai dialogar, que, lógico, não vai abrir mão dos seus princípios e valores, que vai defender de forma clara, né, tudo que eu acredito e não vai abrir mão disso, mas também vai tentar escutar o diferente, que vai tentar dialogar e mostrar que dá para a gente construir uma política propositiva e que esse é o melhor caminho para a gente construir o Rio de Janeiro diferente, o Rio de Janeiro mais desenvolvido. E um ponto central também nessa pauta de propor uma política diferente, que entra um pouco das minhas propostas para um Rio de Janeiro melhor, acho que a gente precisa ter representantes ali que entendam o que um deputado estadual faz e que saia um pouco desse papel de só gritar nas redes sociais, de gerar embates e não melhorar a vida das pessoas. Então, a gente precisa de um deputado estadual que proponha leis que são efetivas para as pessoas e que vai tentar lutar ao máximo para inibir leis que vão prejudicar as pessoas. A gente fala de um deputado estadual que vai representar com ideias e valores claros, que as pessoas vão entender ali o que a pessoa representa, qual a trajetória dela, qual o caminho que ela vê para o Rio, e também vai fiscalizar. Isso é um ponto central, que infelizmente a gente vê que o estado do Rio de Janeiro está largado, está deixado as traças aí para o governo do estado fazer o que quer. E a gente precisa de gente ali preparada e gente íntegra, que tem princípios claros, que vai ali fiscalizar o governo do estado, mas não só isso, vai fiscalizar também onde o nosso dinheiro está saindo. A gente está falando aí, por exemplo, da concessão da SEDAI, são bilhões e bilhões na conta do governo do estado, e se a gente não tiver pessoas dentro da LERJ para fiscalizar esse dinheiro, para fiscalizar como estão sendo feitas as obras e todas as propostas de políticas públicas do governo do estado, a gente vai ver cada vez mais casos de corrupção, a gente vai ver cada vez mais casos de menos transparência, enfim, então assumo esse papel, esse compromisso de ser um grande fiscalizador do governo do estado e propor melhorias para a vida das pessoas a partir dessa postura ativa. E para além desse ponto de uma política diferente, quero também promover e propor um Rio de Janeiro diferente, que seja protagonista. Acho que a gente perde muito capital humano, muitos investimentos para estados como São Paulo, Minas Gerais, porque a gente não identificou ainda o melhor caminho para a gente se desenvolver. Acho que esse melhor caminho passa pela economia sustentável, que é um diferencial do Rio de Janeiro, a gente já vê naturalmente como ele se destaca, e acho que é um ponto central a gente promover, né, um Rio de Janeiro que seja protagonista da pauta do mercado de carbono, de energias renováveis, de gestão de resíduos sólidos, que a gente possa gerar emprego e renda e mais igualdade de oportunidades para as pessoas. Perfeito, Enfim, Henrique. Eu vou voltar especificamente sobre esse tema com você um pouquinho mais tarde nas perguntas. Então, eu te pergunto apenas a pergunta que restou para todos, que é se você se compromete a permanecer no Legislativo e, se sair do Legislativo, abrir mão definitivamente do mandato. Me comprometo a cumprir o mandato até o final. Quero seguir meus princípios e valores e quero seguir todas as minhas propostas nesses 4 anos para promover uma política diferente e o Rio de Janeiro diferente. E até mesmo para concluir, então, eu sou candidato a deputado estadual, meu número é 30456,
e convidar também a me seguirem nas redes sociais, meu Instagram, Facebook, Twitter, Henrique Corman, para acompanhar um pouco mais meus projetos, minhas ideias para o Rio de Janeiro. Obrigado, Henrique. Daqui a pouco a gente volta com você. Obrigado. João Neves, está de volta no ar? Não, João Neves não voltou. Então, vou passar para Chicão. Chicão já está em local conhecido. Estou aqui já. Então, vamos João lá. Neves. Opa, então vamos acabar com o João Neves. João Neves falta só falar sobre o projeto principal dele e Sim. responder a pergunta se compromete a ficar no Legislativo. Okay. Olha só. Então, a pergunta que ficou assim aberta é: poxa, por que você, com uma carreira dessa toda, né, como professor, como pesquisador, por que você vai agora entrar no campo político, que é assim como o Corman falou, é uma coisa assim, no Rio de Janeiro, um embate muito grande, um embate raso de discussão, a discussão não é aprofundada, então isso aí é muito ruim, né? Então, eu entrei agora porque eu faço parte de movimentos da Igreja Católica, de pastoral da saúde, da pastoral de rua e do apostolado da oração. Então, eu faço parte de 2 pastorais sociais. E, olha, o que eu tenho visto na rua, na pastoral de rua principalmente, são famílias inteiras na rua, né? E a gente não pode ficar indiferente a isso. Então, só que, diferentemente de como ver alguns tipos de, vamos dizer assim, de candidatos, né? Eu vejo isso aí como para sair da rua, a gente tem que pensar no crescimento econômico do nosso Estado, né? Fazer com que existam mais oportunidades para que as pessoas possam querer, né, o emprego e ter uma nova chance de sair da rua como um todo. Isso é uma visão que eu tenho. Agora, quais são as minhas pautas realmente de atuação? Primeiro, como eu sou da Pastoral da Saúde, meu doutorado é em gestão da qualidade em hospitais, né? Então, eu venho trabalhando isso há muitos anos, fui consultor da Anvisa, do Ministério da Saúde durante muito tempo. Então, primeiro, ver a questão da melhoria da gestão do SUS no nosso Estado, combatendo o desvio de dinheiro, né, do SUS e fortalecimento dos órgãos de controle interno, né? O controle interno precisa ser reforçado para que a gente evite essas constantes demandas de corrupção que existem nos órgãos públicos ligados à área de saúde, infelizmente. Revisão da tabela do SUS também, trabalhar em função disso. Como deputado federal, a gente tem como influenciar e até ver como a gente pode fazer para viabilizar a melhoria dessa tabela. Porque isso é que inviabiliza, por exemplo, as santas casas e também dificulta a parceria público-privada. Integrar é uma coisa importante também, a integração do sistema estadual de regulação aos sistemas municipais, porque isso é um grande problema hoje dentro da saúde no nosso Estado. Então, a regulação, quem é que vai primeiro para ser atendido? Nós precisamos ter muito mais transparência. Isso são as minhas pautas que eu quero buscar, tentar ajudar na solução desses problemas como um deputado federal. Na área de educação, eu vejo o seguinte, até porque eu tenho um laboratório do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisa, que está ancorado na UF, que é o Laboratório de Estratégia, Inovação e Avaliação. Avaliar a gestão escolar, o estabelecimento de ranking das escolas. Nós temos isso, vamos dizer, nas universidades, nos cursos, nós temos como que nós estamos avaliando. Por que não avaliar as escolas também, para que fique transparente quais são aquelas escolas que estão tendo um desempenho melhor na gestão escolar, mas também, além disso, nos resultados, né, dos próprios alunos e do processo de ensino. Também um programa de qualificação dos professores, é fundamental hoje, que você qualifique melhor o docente, para que ele esteja melhor preparado, até mesmo para as novas tecnologias que surgem. E, por último, o estabelecimento do que nós chamamos de um programa de escola de paz. As pessoas falam muito de trazer os pais para que os pais venham para a gestão escolar, para que eles participem, etc. Mas a gente não vê efetividade nisso. Então, essa questão aí é justamente de preparar os pais também para que eles possam entender os problemas dos filhos. A gente sempre brinca o seguinte, os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Então, tem até autores que já falam isso, como o professor Felipe Aquino. Então, é um programa que não foi iniciado por mim, é um programa que foi feito por uma professora da Fundação Osório, chamada Ana Cristina
R. Silva. Então, a Escola de Paz é muito bom. Eu participo desse tipo de programa dentro da escola da minha filha. E também a questão do emprego e renda. Duas coisas. Primeiro, a questão da integração do PL 1584, que já está em tramitação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com aquelas legislações estaduais voltadas para a economia do mar. Então, uma coisa é juntar as leis estaduais, a lei federal, para ver como é que a gente pode fazer com que essa questão da economia do mar, nós temos uma costa enorme no nosso estado, e nós podemos aproveitar melhor essas questões. E também o estabelecimento de ações para aumentar o turismo. O turismo tem uma capacidade de emprego muito grande. Eu tenho viajado muito o estado, né, em todo o estado do Rio. Então, a gente vê a questão do turismo rural nas fazendas, né, a visitação das fazendas, que a gente pode incentivar, promover esse tipo de iniciativa. O turismo de aventura, né, com bikes, rios, cachoeiras, tudo isso pode fazer com que avance o turismo ambiental nas trilhas e também uma coisa interessante. Posso te pedir a gentileza de deixar para a gente desenvolver isso nas perguntas, porque eu vou perguntar isso. Então tá bom. Eu quero respeitar um pouquinho o tempo dessa apresentação inicial, porque a gente está com pouco tempo. Tá bom. Então, a única pergunta que eu pediria que você respondesse agora é quanto ao seu compromisso ou não de permanecer no Legislativo ou renunciar ao mandato definitivamente, se não ficar no Legislativo. Não, tem que ficar no Legislativo, tem muita coisa para ser feita. A gente tem muita coisa para ser feita. E isso me motivou a vir candidato a deputado federal 3003, pelo Partido Novo. Perfeito, obrigado. Vamos passar para o Chicão na sequência? Boa noite, Chicão. Boa noite, Márcio. Boa noite, meu amigo Renan Ferreirinha. Boa noite ao João Neves. Boa noite ao Corman. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, é um prazer estar aqui. Acho que essa iniciativa do grupo é muito boa, né? O Juntos pelo Rio é um grupo muito ativo. A gente pode ver lá essas discussões boas sempre rolando ali no grupo, com várias visões distintas. E eu vou começar minha fala falando um pouco sobre isso, né? Eu acho que no Brasil a gente precisa recuperar a nossa civilidade em discordar, e é maravilhoso que a gente possa pensar diferente, pensar de diversas maneiras, porque a gente acabou, na minha opinião, polarizando, né? Eu acho que o discurso nós contra eles foi muito ruim na construção do país nos últimos anos, de um modo geral, dividiu muitas pessoas que podiam, mesmo na discordância, construir pautas, soluções e saídas, não só para o Rio de Janeiro, como para o país como um todo. Então, falando um pouquinho sobre mim rapidamente aqui, eu sou advogado de formação pela PUC-Rio, trabalhei em escritório de advocacia no início da minha carreira, até 2018, tive meu próprio escritório, também ali por um tempo antes de ser candidato pela primeira vez em 2018 a deputado estadual. Fizemos uma campanha conversando com as pessoas, falando sobre Rio de Janeiro e muito focada nessa pauta de recuperação do Rio de Janeiro, não só do seu ponto de vista de credibilidade, que é muito importante, mas do seu ponto de vista de lideranças, né? Que a gente pudesse começar a ter cada vez mais boas e novas lideranças, independente das suas idades, das suas experiências, mas pessoas que tivessem realmente agendas de Rio de Janeiro para ocupar os espaços do poder público, que eu acho que é uma necessidade muito importante do nosso país, mas no Rio de Janeiro talvez seja uma necessidade ainda maior. E ali, em 2018, fui eleito com 26.335 votos. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu já cheguei sendo candidato à presidência da Alerj para propor que, na verdade, a população pudesse enxergar o que acontece lá dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, da gente dar transparência ao processo, na verdade, é um processo que as pessoas muitas vezes desconhecem, e não deixar que determinados grupos tivessem uma vida relativamente fácil, como acabaram tendo aí nos últimos anos que a gente viu. Então, a minha proposta lá era de jogar luz sobre isso, então fiz isso logo de cara. Logo em seguida, e aí, obviamente, tive alguns custos políticos em razão disso, e tudo bem, porque meu compromisso era de mostrar o que acontecia lá dentro. Em seguida, acabei assumindo e fundando a Frente Parlamentar pela Desburocratização do Estado. A desburocratização sempre foi um tema que eu tratei muito ao longo da minha caminhada aqui, do meu trabalho dentro do serviço público. Eu acho que a burocracia hoje ela não serve nem ao cidadão, que espera entregas de serviço público eficiente, mas também não serve ao servidor público. E a minha experiência agora no Poder Executivo da cidade do Rio me mostrou isso com muita clareza. Eu acho que a gente precisa discutir seriamente as leis nacionais que regem a burocracia do serviço público, que são a razão, no meu entender, da não entrega e da não eficiência do serviço público de um modo geral. Então, acho que isso é um tema fundamental. Trabalhei muito isso dentro da Assembleia Legislativa, trabalhei também
como vice-presidente da Frente contra o Roubo de Carga na Assembleia Legislativa, um tema importante aqui no estado do Rio de Janeiro, que envolve diversas máfias. Participei da CPI da crise fiscal do Estado, participei da CPI do feminicídio, fui o único homem participando dessa CPI, um tema tão importante aqui também para nós. Propus a CPI do metrô da Gávea, aquela obra inacabada que é um absurdo completo, mas tive uma certa dificuldade para empurrar essa agenda por razões políticas internas, mas fui autor desse pedido de CPI e acabou que a gente teve uma certa resistência política para levá-la adiante. Eu acho que é uma CPI importante de ser levada adiante na Assembleia Legislativa. E, no meio do caminho, eu conheci o prefeito Eduardo Paes, conversando com ele ali no ano de 2019 e 2020, eu já tinha expressado uma preocupação muito grande da gente, na verdade, encontrar um cenário em que haveria a possibilidade de uma reeleição do ex-prefeito Marcelo Crivella, que, na nossa opinião, na minha opinião, especificamente aqui, seria um atraso maior ainda para a cidade do Rio de Janeiro, num estado em que nós tivemos 5 governadores presos, num estado em que a gente tem uma crise de credibilidade grande, e num governo, na nossa opinião, que foi um desgoverno total aqui para a nossa cidade. E aí o prefeito venceu a eleição em 2020 e propôs que novas lideranças pudessem começar a trazer as suas agendas, com seus quadros, com as suas visões de mundo, para tentar reconstruir e remontar a estrutura da cidade do Rio de Janeiro, que, na nossa opinião, e foi o que a gente encontrou lá, tinha ficado realmente um cenário de terra arrasada. O Renan foi uma dessas lideranças, o que me animou também a fazer parte, entre outras lideranças novas, jovens, querendo fazer a diferença de remontagem da cidade, que representa metade da economia do Estado. O Estado tem uma interseção muito grande, o interior do Estado, a Baixada Fluminense, tem uma interseção muito grande com a capital, cidade do Rio de Janeiro, uma capital que foi capital federal durante muito tempo, que nos anos 60 perdeu esse status, que virou um Estado próprio, um Estado da Guanabara, e só nos anos 70 que houve a fusão, então, que formou, de fato, o Estado que a gente vive hoje do Rio de Janeiro, e que, na minha opinião, esse projeto ainda não foi, de fato, concretizado, e eu vivi isso muito dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O desafio que o prefeito me convidou para fazer foi o desafio de montar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação da cidade do Rio de Janeiro, uma agenda que pudesse estruturar o norte de desenvolvimento da cidade com um olhar amigável à iniciativa privada, com uma regulamentação que desse segurança jurídica, com uma temática que a gente abraçou e construiu, inclusive com a sociedade, de tentar propor para a sociedade carioca que o Rio seja a grande capital da inovação e da tecnologia do país, né, que a gente tem todos os instrumentos para isso aqui. Temos aí o IME, temos o IMPA, temos a FRJ, temos a UF, temos a UERJ, temos a PUC, a FGV, IBMEC. A gente forma muita gente boa na cidade do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, a gente ainda tem um êxodo grande dessas mentes, desses investidores, dessas pessoas daqui para outros lugares, especialmente São Paulo, e quem pode para fora do Brasil. E para reverter isso, a gente começou a propor essas agendas muito claras e uma agenda também que pudesse esticar um tapete vermelho para quem empreende na cidade do Rio de Janeiro e que pudesse dar uma racionalidade para os serviços públicos que estavam sob minha responsabilidade. A gente unificou praticamente ali o trabalho unificado de um novo licenciamento, né, que conversa o licenciamento urbanístico com o licenciamento ambiental, em que houvesse uma segurança jurídica e pudesse ser um procedimento com clareza de segurança para quem estivesse fazendo esses processos. Digitalizamos esses processos. Aliás, quando encontramos a Prefeitura do Rio em 2021, ainda era papel, né, em grande parte das secretarias. Parte dos serviços são digitalizados, mas outros não eram. Então, agora, claro, com esse ataque hacker aí, há um desafio da Prefeitura também de atualizar os seus sistemas, melhorar os seus sistemas. Isso certamente será pauta daqui para frente, sem dúvida nenhuma, em razão do estresse que isso causou. Porém, isso é uma oportunidade também de colocar a Prefeitura definitivamente na pauta digital, e foi isso que a gente fez ali ao longo desse processo. Colocamos o digital, revisamos processos, redesenhamos processos, aprovamos uma lei da liberdade econômica com apoio da Câmara dos Vereadores, uma lei que facilita a vida dos pequenos negócios, negócios de baixo impacto no Rio de Janeiro. Fizemos uma subsecretaria de Ambiente de Negócios e Regulação, que desenhou projetos como, por exemplo, o Sandbox regulatório para atrair empresas inovadoras para o Rio de Janeiro, investimentos em inovação, transformar o Rio num celeiro de inovação em que a Prefeitura possa ser parceira dos aplicativos, das novas tecnologias e não antagônica. Isso é um trabalho novo, inovador, que a gente está propondo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Dentro desse contexto, a gente fundou o Observatório Econômico do Rio, onde as pessoas podem acompanhar agora com transparência a atividade econômica da cidade, com geração de empregos, com índice de atividades econômicas também, que até então não existia na cidade, com vários projetos que estão lá e com as bases de montagem desses projetos da Prefeitura hoje, que estão disponíveis no site observatórioeconômico.rio. Propusemos
nessa linha capital da inovação e tecnologia, essa recuperação do centro da cidade, especificamente a partir do porto, em que se baixou agora o ISS, com o ISS da tecnologia, para incentivar uma reocupação daquela área importante da cidade, que já está infraestruturada, e também em torno do projeto chamado Porto Maravalli. Eu sempre falo que é um nome brega, mas era para ser brega mesmo, para chamar a atenção da importância que a gente tem ali na região do Porto. A gente estruturou uma primeira graduação do IMPA, que vai começar o ano que vem, inclusive o Renan Ferreira, que está aqui, também participou dessa construção, para que a gente pudesse colocar e propor, trazer uma joia da cidade do Rio de Janeiro, que estava escondidinha com a sua pós-graduação aqui no Jardim Botânico, para o centro, para o Porto, formando 400 novos alunos em matemática da tecnologia, com um hub de inovação no mesmo galpão, do lado, com grandes empresas de tecnologia, produtoras de conhecimento, né, que pudessem gerar emprego, renda e atuação aqui na cidade do Rio de Janeiro. Isso reanimou o cenário. As empresas começaram, tem 6 novos empreendimentos saindo no Porto, onde a gente vai ter entre 7 a 10 mil novas pessoas morando naquela região. Participei ativamente, na época, junto com o secretário Fajardo, da discussão do Reviver Centro, uma discussão realmente para a gente repovoar ali a região do centro da cidade, que até então, basicamente, só tinha estatais e alguns pequenos negócios. Agora as pessoas vão poder voltar a morar naquela região. Estamos encarando um desafio dos imóveis da União, abandonados no Rio de Janeiro, em sua maioria, e que precisam de uma destinação e olhar adequado. A questão da infraestrutura, que conversa com a cidade do Rio de Janeiro. Eu estive ativamente na luta da questão do Galeão e do Santos Dumont, um Galeão que, na minha opinião, agora foi relegado às moscas por uma decisão política do governo federal de deixar o Galeão definhar, ao invés de coordenar os 2 aeroportos. Posso falar sobre isso se alguém tiver um interesse maior, com uma parte um pouquinho mais técnica. Propusemos alguns novos projetos aqui para a cidade, como o Cripto, o Rio se tornar uma cidade crypto-friendly, né? Ou seja, abraçar o blockchain, abraçar os NFTs, abraçar os tokens como revolucionários, não só do presente, como do futuro muito breve, em que essas tecnologias a gente imagina estarão presentes nas nossas vidas, e já tem uma galera grande investindo aqui, grandes fundos, pessoas olhando para esses temas aqui no Rio de Janeiro. Propusemos a Bolsa Verde Carioca, estruturamos um projeto de trazer a economia verde para a cidade do Rio de Janeiro, através de plataformas de negociação do mercado de crédito de carbono voluntário. Algumas empresas estavam indo para São Paulo, vieram para o Rio de Janeiro. Eu acredito que esse mercado de crédito de carbono pode potencializar muito a economia da cidade. Propusemos até alguns incentivos através do ISS neutro para toda essa cadeia da economia verde, para potencializar também esse produto aqui no mercado financeiro carioca, que ainda existe, que ainda está aqui. Então, aliás, demos um destino definitivo ali para o Distrito Industrial de Santa Cruz, onde, aliás, a Fiocruz pretende fazer uma grande fábrica nova dentro da cidade do Rio de Janeiro. O Distrito Industrial de Santa Cruz, para quem conhece, era basicamente mato e terra, né? Era basicamente uma fazenda onde tem a Casa da Moeda, a Gerdau, a Ternium, grandes indústrias, e agora, finalmente, está sendo resolvido também na cidade agora do Rio de Janeiro. São muitas agendas que casam com agendas federais. E aí eu digo, infelizmente, porque grande parte, como eu abri minha fala falando aqui, na minha opinião, da ineficiência do poder público vem de algumas normas federais que travam o desenvolvimento também do Rio de Janeiro, mas não somente do Rio de Janeiro. A gente tem uma nova lei de licitações, que eu acho que foi uma certa evolução, mas que eu acho que pode evoluir mais. Eu demoro 9 meses na administração pública para contratar uma impressora, eu demoro 12 meses na administração pública para fazer uma licitação de uma obra adequada, e aí já aconteceu a guerra da Ucrânia, já aconteceu a inflação, já aconteceu de tudo lá, e o cara, depois que ganha, depois de um ano disputando uma licitação, você ganha e o cara já começa a renegociar o contrato no dia seguinte. Isso emperra obras, isso emperra soluções de serviço público na cidade do Rio de Janeiro. Quem já teve que trabalhar com essa burocracia interna sabe disso. Essa relação com os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, precisa, na minha opinião, ser racionalizada, porque no ambiente de hoje, essa corrupção generalizada que a gente vê nesse setor, na minha opinião, vem do fato de que servidores públicos sérios, corretos, muitas vezes têm entraves para entregar o seu trabalho, enquanto quem faz de qualquer jeito, quem faz nas coxas ou quem atropela a lei, acaba dando o seu jeitinho e muitas vezes tendo até, entre aspas, uma certa vantagem política de fazer dessa forma, mas isso é um desastre para o Brasil institucionalmente, né? Isso coloca campanhas também com seus caixas dois de uma maneira esquisita, então a gente precisa tratar desse tema de eficiência no Brasil. A questão da lei das concessões, eu acho que a gente tem uma lei de concessões ainda defasada, que precisa de uma atualização. Isso, obviamente, tem uma interlocução com o Rio de Janeiro direta. O Rio de Janeiro depende de concessões hoje bem feitas, bem moduladas, não só no transporte público, como em outras áreas da administração também. E eu acho que hoje, no modelo atual, se fazem contratos longos, mas com pouca flexibilidade de discussão, o que causam vários problemas na ponta, não só para o público quanto para o privado. O poder público com dificuldade de renegociação e o privado com dificuldades de entrega e renegociação a partir
de novas demandas, de novos cenários econômicos em contratos de longo prazo. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima para a gente discutir no Rio de Janeiro e defender estas pautas que, na minha opinião, serão pautas do presente e do futuro. Obviamente, a gente está vivendo questões climáticas seríssimas no mundo. O Brasil precisa se comprometer com a pauta de sustentabilidade. Eu sou líder RAPS, né, da Rede de Ação pela Sustentabilidade também, assim como sou líder também do Livres, né, que o Corma mencionou aqui, que também faz parte, um movimento liberal por inteiro. E dentro dessas pautas, eu acho que assim, a economia verde, essa regulação do mercado de crédito de carbono, é um tema que, na minha opinião, interessa muito ao Rio de Janeiro, pode ser potencializado na medida que a gente, lá no Congresso Nacional, discutir essa regulamentação, potencializa esse projeto de Bolsa Verde. A questão da regulamentação do mercado cripto, com o uso de blockchain, que eu estava comentando aqui agora há pouco, está sendo discutido no Congresso Nacional também, vai afetar essas pautas aqui de Rio de Janeiro. Então, a gente precisa de uma representatividade, na minha opinião, que esteja unida, que seja forte, que tenha uma agenda de Rio de Janeiro, que defenda, sem bairrismos, o Rio de Janeiro, que defenda uma reforma tributária que faça sentido para a economia do Rio de Janeiro. Hoje o Estado está cambaleante, do seu ponto de vista fiscal, e uma reforma tributária poderia ser muito benéfica para o Rio de Janeiro nesse contexto, que existe uma guerra fiscal imensa entre Rio de Janeiro, especialmente São Paulo, com várias indústrias e negócios optando por sair daqui em razões fiscais e, é claro, de ecossistema de fazer negócios também. Então, isso é um assunto que deve interessar muito a todos que estejam aqui no Rio de Janeiro. Enfim, temos muitos temas com interseção. Candidato Chicão, vou pedir que, nessa cachoeira de propostas maravilhosas, Não, que você finalize para a gente respeitar esse espaço inicial e passar para as perguntas. Por favor. Então, para terminar, e desculpa por ter me alongado aqui, mas que bom, são muitos temas, né? Mas, enfim, que a gente possa continuar tendo força política. O voto é que dá voz, é que dá força. Eu hoje sou candidato a deputado federal aqui para defender esse nosso Rio de Janeiro. Meu número é 5553 e estou animado aí para continuar trabalhando pelo Rio. Perfeito. E a pergunta que foi feita a todas de permanência no Legislativo, porque o pessoal tem essa preocupação, você como se coloca? A pergunta, não sei se você ouviu anteriormente. Não, a pergunta você era tem compromisso de permanência no Legislativo ou abriria mão definitivamente do mandato se passasse para o Executivo? Bom, eu já fiz isso, né? Quando o Eduardo Paes me convidou, eu renunciei ao mandato de deputado estadual e assumi uma secretaria aqui, obviamente, no município do Rio de Janeiro, como mencionei. Então, eu já tive essa filosofia, a filosofia que eu tenho. Eu acredito também, como o Renan disse, que a gente precisa amadurecer, sim, essa visão que o Brasil tem um sistema meio presidencialista, com traços de parlamentarismo, com 35 partidos no país, que precisam ter composições políticas complexas e complicadas para dar força a determinadas agendas. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Governança é um problema do país, de um modo geral, na minha opinião. Então, assim, eu entendo as pessoas que também que não o fazem, entendo as pessoas que fazem, entendo as pessoas que cobram, entendo todos os lados. Acho que todos os lados têm uma certa razão. Quando a pessoa vota no deputado, ela espera que ele permaneça naquele posto ali a representando, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema em que, para determinados executivos, sejam eles nacionais, regionais ou locais e municipais, precisam de força política para colocar suas agendas adiante. Existem essas necessidades também de composições de termos pessoas boas, pessoas que tenham força política, mas também tenham capacidade técnica. Então, dentro desse contexto, eu gosto de ser útil. Eu gosto de ser útil na agenda Rio de Janeiro, no máximo que eu puder dar, mas eu acho que o meu histórico também fala um pouco por mim aí. Perfeito. Muito obrigado. Eu vou agora encaminhar as perguntas ao candidato Ferreirinha, que tem uma agenda na sequência. Então, vou começar por ele. Ferreirinha, você está aí no ar? Na escuta, Márcio. Na escuta, ok. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria passar para você é se você é a favor ou contra o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação nos moldes do SUS, que está em tramitação, né? E por quê? Vamos lá. Primeiro, agradecendo aí o Chicão também por todos os projetos que a gente vai desenvolver aí na prefeitura. Bom, o Brasil tem várias lacunas a nível nacional da educação. O primeiro delas, Márcio, é que não tem o Ministério da Educação que faz a articulação nacional. Então, você precisa conseguir ter um projeto que você consiga ter o MEC como grande detentor dessa capacidade de articulação nacional. Eu tenho algumas ressalvas, tá, ao que tem tramitado. Eu não acredito numa federalização. Eu sou um municipalista na essência,
Eu acredito em políticas públicas feitas de baixo para cima, muito mais do que de cima para baixo. Acho que de cima para baixo, em alguns momentos, sim, é importante, mas eu gosto de bons casos de políticas públicas que ganham espaço no território, ganham escala e possam ser adotadas a nível estadual, a nível nacional. Um grande exemplo disso é, por exemplo, o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que foi inaugurado em Sobral, depois ganhou escala, ocupou todo o Ceará, deu muito certo, e tentou se ampliar para o Brasil, mas infelizmente, devido a erros e péssimas gestões de ministros, tanto no governo Dilma quanto no governo Bolsonaro, isso não tem tido nenhum efeito ali. A gente teve um lapso ali com o Mendonça no governo Temer de uma boa administração quanto a isso. Além disso, a gente precisa também incluir no que se pensa num sistema mais bem organizado para isso, como que a gente consegue valorizar a formação docente com a formação continuada, ressignificar a carreira docente. Quem quer ser professor hoje nesse país? Quais são os incentivos que estão sendo gerados? Quem é que está hoje numa turma de terceiro ano e decide ser professor da maneira como a gente valoriza, como a gente coloca essa carreira? A carreira de professor tem algumas situações bem complexas. A primeira é uma formação extremamente teórica, inicial e pouco prática. O professor tem que ter uma formação muito prática, baseada nas suas experiências e assim como, por exemplo, se formar como médico, você tem que estar com uma formação prática muito maior. Segundo, é uma carreira com pouco feedback ao longo da sua carreira, né? Tem que ter mais interação, mais trocas, mais possibilidades de aprimoração. E terceiro, né, que você precisa ter também uma valorização sim financeira, mas que pense na atratividade. Você pagar melhor o professor não necessariamente vai ter um impacto no amanhã. Óbvio que a gente deseja para a autoestima, pela melhoria, né, da gente como um todo, mas em quem quer ser professor, isso funciona. E, para além da gente discutir um sistema único de educação, porque você tem as suas variâncias, você tem algumas questões que podem ser aprimoradas, a Base Nacional Comum Curricular conseguiu avançar muito com isso, que é alinhar as expectativas, que é uma base, o que cada aluno tem que aprender, como que ele chega, a gente precisa rever o nosso pacto federativo, que aí estrangula especialmente a educação, porque os municípios e estados têm muito mais responsabilidades de entrega de políticas públicas, inclusive educacionais, mas a União que tem a maior capacidade de arrecadação. E essas disfunções acabam gerando até o que a gente viu de mais recente na esquizofrenia política brasileira, que é o orçamento secreto. O orçamento secreto nada mais é do que o Congresso usando, né, os prefeitos ali na sua palma da mão, porque você não consegue ter acompanhamento de métricas, você não consegue fazer com que você tenha as políticas públicas bem acompanhadas e valorizadas. Então, é tudo muito mais interconectado. Eu acredito, sim, na pauta sendo avançada, mas lembrando desses caviais de contextos locais, formação dos professores de valorização da carreira docente e entendimento do próprio financiamento da educação com a responsabilização, fortalecendo na ponta, que são os municípios. Perfeito. Uma segunda pergunta seria a respeito da educação técnica. Um Estado que é bastante educado, segundo todas as informações e estatísticas, ainda carece de formação técnica adequada para atender ao mercado. Você tem algum projeto específico para essa área? Com certeza, essa é uma das minhas pautas centrais dentro da educação. Se eu tiver que escolher 3 principais pautas, o ensino técnico profissionalizante está dentro delas, na educação. Primeiro que a gente tem uma visão muito inferior da educação técnica, como se fosse algo mais inferiorizado do que o ensino superior. E não, tem que ser visto de forma complementar. Tem alguns países que fazem isso muito bem. O melhor caso no mundo é a Alemanha, onde mais de 50% dos jovens terminam o ensino médio e vão fazer um ensino técnico, porque existe uma necessidade de entrar no mercado de trabalho muito mais latente. E depois que você fizer o ensino técnico, talvez você vai conseguir fazer um ensino superior, se for do seu interesse, ou talvez não, você já se satisfaz com aquilo, até porque a tendência da educação, eu faço parte de um grupo de formuladores de políticas públicas educacionais que tem sede na Áustria, em Salzburg, que uma das principais reflexões que a gente tem é que a educação ela precisa ser cada vez mais modular e menos certificados, atrás de certificados de 4 anos.
sabe? Você é o que o Chicão falou muito bem sobre a necessidade dessa formação, seja com programadores, seja através, se você quiser fazer um curso de design gráfico, um curso de gastronomia, um curso de liderança, você tem a capacidade de fazer coisas mais modulares e o ensino técnico tem um papel central nisso. No Rio de Janeiro, especificamente, nós temos uma rede FiTech sucateada, loteada, sem estar conectada com as potencialidades regionais do nosso estado. O melhor ensino técnico que eu considero no Brasil está em São Paulo, através da rede ETEC, o Centro Paula Souza, para quem conhece. Você consegue ter ali as potencialidades regionais melhor identificadas. Então, por exemplo, o sul do Fluminense, você tem mais uma indústria automobilística. Por que as FiTechs de lá não olham mais para isso? Na região serrana, você tem mais um potencial de indústria têxtil, para a indústria do petróleo, né, ao longo do nosso estado, norte e nordeste, para a agropecuária, olhar muito para isso. E a nível nacional, no Congresso Nacional, existe o Marco Legal do Ensino Técnico, que avançou muito na Câmara, mas parou no Senado e precisa também ser muito bem aprimorado e avançado para a gente valorizar essa pauta tão importante no nosso país. Perfeito. Uma outra pauta que interessa principalmente a conurbação do Rio de Janeiro é o problema da inclusão dos jovens das favelas, das comunidades, como se diz agora, no mercado de trabalho. As fórmulas vigentes não funcionam a contento. O que a gente vê, por exemplo, quando chegam aos cursos técnicos ou aos cursos superiores, o déficit de conhecimento, de educação como um todo é muito importante. O que fazer para colocá-los no mesmo nível, o que fazer para colocá-los no mercado de trabalho? Primeiro, um bom diagnóstico, né? O Brasil é craque em diagnosticar errado. O pior problema para um doente não é saber que está doente, é saber que está tomando o remédio errado. E toda hora a gente medica de maneira equivocada no nosso país. A gente tem que dar nome aos bois, a quem a escola está competindo, a quem a gente está falhando, né? Com quem a gente está lutando na nossa sociedade. A gente está lutando contra a criminalidade, está lutando contra a gravidez precoce, está lutando contra o trabalho infantil, contra a triste estatística do neném. Esse é um problema que existe pré-pandemia e que a pandemia intensificou. E para isso, a escola tem que fazer sentido. Vamos lá, gente. Eu, enquanto educador e um ativista na educação, a escola está chata. Para a vasta maioria dos nossos jovens, a escola está chata. Você não vê sentido em ir para a escola, fazer o ensino médio e ter uma perspectiva de futuro. E isso tem que ser uma autocrítica muito grande por parte da sociedade, porque o jovem tem que se sentir atraído para isso. Eu acabei agora de aprovar na LERJ um projeto meu muito antigo sobre educação financeira, e que prevê que a partir do ano que vem o Estado tem que ter mais programas de educação financeira na sua grade curricular, porque ninguém aprende a poupar, ninguém aprende a economizar, ninguém sabe o que são juros e várias outras questões que são muito práticas, que a gente precisa dar esse entendimento para o jovem mostrar que tem uma utilidade naquele seu investimento de tempo. Enquanto secretário, eu criei junto com o prefeito Eduardo Paes os JETs, né, que o Chicão foi fundamental para isso também, na sua concepção, que são os ginásios experimentais tecnológicos, que é um modelo novo de escola, que tem inspiração no nome dos Jetsons, da família Mais do Futuro, educação tecnológica, mas que, obviamente, qual é a nossa ideia? É trazer uma educação mais mão na massa, botar os colaboratórios, os laboratórios makers, como nós chamamos, de uma maneira mais ativa, um espaço de construção, onde o aluno vai entender elétrica através ali, de um robozinho funcionando, vai ver robótica, vai poder ter uma aula de química ou uma aula de física, de biologia, entendendo melhor, na prática como isso funciona, vai ter educação financeira, vai ter projeto de vida. O que você quer fazer com o seu tempo, como você quer estruturar, se você quer fazer um concurso, quer ser empreendedor, tudo isso é muito importante. A educação integral é fundamental para isso. Porque enquanto nós temos aí uma educação de 4 horas e meia por dia, lembrando que das 4 horas e meia, segundo o Instituto Unibanco, só 1 hora e 15 minutos são de aprendizagem efetiva. Porque o resto é atraso, é bagunça, é chamada, são várias outras questões, a gente não consegue chegar lá. Então, a gente criou esse modelo do JETS, a ideia é ter mais de 300 escolas no Rio sendo transformadas no JETS, e chegando principalmente nas comunidades, chegando principalmente nas favelas, nas periferias, e aí tem que fazer o link com o mercado de trabalho. Você precisa. Isso aí já desde o Fundo 2, Ensino Fundamental 2, você já consegue. O aluno tem que ser mais arquiteto do seu processo educativo. Tem que ter mais eletivas, tem que se sentir mais atraído para a escola.
esporte, cultura, artes ajudam muito nisso também. Por isso que os JETs são fundamentados, baseados em 5 letrinhas, né, que são o STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Não é o STEM, é o STEAM que tem que ter arte também para dar uma fluidez melhor no processo educacional. Perfeito. E abordando o ar, como é que você enxerga a reincorporação da cultura no processo educacional? Porque nós realmente abandonamos o tema, né? Completamente. Esse é o ano de centenário de Darcy Ribeiro, que talvez foi quem mais contribuiu de maneira prática para isso, na construção de CIEPs, com os agentes culturais dentro das próprias escolas. Até um dos programas que nós lançamos na Secretaria foi o Reforma de CIEPs, os 101 CIEPs municipais. E eu tenho conversado muito com o Faustino e com os nossos representantes da cultura no Rio de Janeiro. O Faustino é o secretário de Cultura, porque educação e cultura andam lado a lado. Então, a gente tem feito algumas ideias, né, bem práticas. Eu tento ter uma pegada bem pragmática de entrega, porque, como o Márcio bem introduziu aqui o nosso debate, é óbvio que nós aqui temos algumas visões diferentes, temos algumas opiniões, temos pontos. Isso faz parte. Ninguém é melhor, não existe representação 100% de outro ser humano. Mas a gente tem que ter entrega prática, para conseguir melhorar a vida da população de uma forma muito concreta. E para isso, na cultura e na educação, a gente conseguiu fazer, por exemplo, um investimento na parte de festivais literários. Voltamos até a Bienal como principal evento educacional do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas a Bienal é o 4º maior evento do Rio de Janeiro. Só perde para Réveillon, Rock in Rio e Carnaval. O 4º é a Bienal. E o que nós vivenciamos no governo passado foi um absurdo. Eu abertamente falei sobre isso. Nós precisávamos descrivelizar a Bienal, porque é perseguição, diversas situações que acabaram acontecendo. Mas, para além da Bienal, nós trouxemos o Festival Ler para a cidade do Rio de Janeiro, que envolve muita leitura de maneira dinâmica. Investimos em parcerias com escolas de samba para criar também festivais culturais, trazendo os nossos alunos para os seus territórios, porque a escola de samba tem o quê? Capilaridade. A maior parte está na Zona Oeste, Zona Norte, a própria Zona Sul também tem a capilaridade. O melhor exemplo foi a Flip Portela, o Festival Literário da Portela. Né? Pegamos a Flip. Portela, eu sou salgueirense, mas o prefeito é portelense e eu não sou bobo, né? Então, obviamente, começamos por lá. Então, a Flip Portela, eu acho que é um exemplo bem bacana. Cultura e educação são parceiras dobradinha indispensável. Perfeito. Queria agradecer a você, sei que você está na corrida. Obrigado. Para os outros, agradecer o alto nível da discussão aqui e deixar um outro mote que eu tenho trazido para aqui. Nesse grupo é mais fácil, né? Mas a gente precisa de uma frente suprapartidária para recuperar esse Estado e ter um diálogo inteligente e civilizado. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Márcio. Só saudar mais uma vez aqui o João, o Henrique, Chicão, meu querido amigo, e a todos aqui presentes. Obrigado de coração e vamos em frente. Henrique Corman. Henrique Corman. Fala, Márcio. Tudo bem? Você, Beleza. como parceiro do Pedro Duarte, o que tem na pauta de fiscalização do Rio de Janeiro, que é realmente, parece que, incontrolável? É complicado, a gente já está vendo aí na mídia durante só o período eleitoral diversos casos, por exemplo, né, de funcionários fantasmas dentro do governo do Estado, e a gente precisa fiscalizar. Acho que o ponto-chave que eu menciono bastante é a questão, por exemplo, da construção do saneamento. A gente tem 35% da população fluminense sem saneamento em casa. Com a concessão, a gente teve algumas metas que já foram concluídas, a gente já tem um processo sendo realizado, mas acho que a gente precisa cobrar uma maior eficiência nesse processo, e a gente precisa de uma maior fiscalização ali para acompanhar de perto. Acho que o ponto-chave nesse processo do saneamento é a questão da Agenersa. A gente tem uma agência reguladora do saneamento que é totalmente aparelhada, foram feitas nomeações pouco técnicas, nomeações pouco transparentes, pessoas pouco especializadas no assunto que possam fiscalizar a questão do saneamento estão presentes ali. Então, como deputado estadual, eu quero cobrar mais nomeações técnicas e um processo mais transparente dessas nomeações para que a Agenersa seja, de fato, um órgão técnico, um órgão independente, ter autonomia para fiscalizar e para cobrar que essa concessão seja feita da melhor forma.
A gente tem também uma outra proposta que é bem interessante, aliada, inclusive, com o plano de governo do candidato a governo do meu partido, Paulo Ganimi, que é a ideia dos conselhos intermunicipais para justamente promover um controle social desse contrato de concessão da concessão do saneamento. Então, acho que são propostas para trazer também a população para acompanhar esse processo, também para cobrar pessoas técnicas especializadas para que esse processo seja mais eficiente. Além disso, acho que nessa parte de fiscalização, ponto-chave também na questão de transportes, acho que a nível estadual, os transportes de massa são de competência estadual, a gente está falando de metrô, barca, trem, então ter um deputado estadual que fiscalize, de fato, como estão sendo geridos esses transportes é fundamental. A gente está falando, por exemplo, da concessão da Supervia e do metrô, rever os contratos dessas concessões, eu acho que é fundamental para a gente promover um serviço de melhor qualidade, mais eficiente, mais barato, que a gente possa integrar, de fato, os transportes de massa da cidade. A gente tem que pensar também em defender a fiscalização, inclusive, das obras, né, do metrô. Tem muitas obras que estão inacabadas, são fundamentais para a gente promover um metrô mais integrado, mais conectado. Por exemplo, a questão da estação da Carioca, da Praça 15, até mesmo resolver a da Gávea. Enfim, acho que fiscalizar e cobrar que esses transportes de massa possam ser investidos da forma adequada, e a gente está falando, por exemplo, de investir mais nas barcas, possibilitar mais concessões de barcas, investir no transporte aquaviário, a gente está falando do transporte ferroviário, enfim, eu acho que é fundamental esse processo. E, além disso, o ponto de fiscalização que eu quero bater muito, que eu acho que é fundamental da gente pensar, e aí, puxando muito para a minha pauta da economia sustentável, é a questão dos desastres climáticos. Acho que a gente está vendo aí, felizmente, casos rotineiros e em diferentes áreas do estado do Rio, e cobrar que, por exemplo, a CPI, né, dos desastres que aconteceram em 2011, grande parte das destinações ali não foram efetivas, então cobrar, de fato, que haja mecanismos de controle, de prevenção, para que áreas, de fato, que são de risco possam ser identificadas, para que a gente possa ter um inventário para definir essas áreas, até falando de também pensar em leis estaduais para organizar a questão das mudanças climáticas a nível estadual, enfim, para fiscalizar esse processo. A gente precisa pensar de uma forma integrada nessa área de combate a desastres, pensar, inclusive, em centros de prevenção, para que seja possível ser organizado de uma forma mais eficiente. Complementando um pouquinho a pergunta, é óbvio que o planejamento de médio e longo prazo é fundamental, mas na questão dos desastres naturais, nas questões climáticas, nós, na verdade, estamos correndo muito atrás do avião, né? O avião veio numa velocidade inaudita. E o que a gente percebe é que a população que sofreu esses acidentes está completamente abandonada e não há ferramentas que façam as verbas chegarem aos destinos. A pergunta prática, pé no chão, que fica é, apesar da imprensa estar batendo, apesar das denúncias, as verbas não chegam ao destino. O que fazer? Acho que, de fato, é fiscalizar e definir como promover essa distribuição das verbas de uma forma mais efetiva. Eu acho que a iniciativa privada pode ajudar nesse processo. Então, pensar em propostas de leis que facilitem a destinação por exemplo, de recursos privados para destinar para essas áreas, eu acho que é um ponto fundamental. Então, simplificar esse processo e estimular a participação da iniciativa privada, eu acho que a curto prazo é o que a gente pode tentar pensar e, ao mesmo tempo, é isso, ficar em cima e cobrar que esses recursos sejam destinados da melhor forma. Acho que é um processo complicado e a gente está falando também, por exemplo, de talvez instalar uma nova CPI para entender onde estão sendo destinados esses recursos, o que está acontecendo, mas, enfim, eu acho que a curto prazo é tentar contar com a iniciativa privada. Uma pergunta para o Chicão Bulhões. Opa! Então, queria colocar também um outro assunto que tem sido veiculado. Você mesmo mencionou que Manguinhos está fazendo a indústria, que há uma série de iniciativas empresariais que a gente escuta aí, muito louváveis. Você acha viável que a gente venha a ter um polo de indústrias e serviços de saúde no Rio de Janeiro que seja uma referência? E, se você acredita nisso, o que a gente pode fazer para acelerar esse processo?
Eu não só acredito, como acho que ela já está nascendo, está acontecendo, né? Eu acho que a Fiocruz, no Rio de Janeiro, tem capitaneado algumas boas iniciativas nesse sentido, esse possível grande investimento ali na região de Santa Cruz, para uma nova indústria da Fiocruz, vai se conectar com todo o conhecimento gerado ali em Manguinhos. A própria Redditor, hoje, no Rio de Janeiro, está abrindo ali na Glória um novo curso de formação e também investindo em novas startups de conhecimento. Algumas grandes empresas, como a DASA, por exemplo, também da saúde, já são parceiras hoje da prefeitura, principalmente no projeto do Porto Maravalli, onde ela quer colocar um centro ali de inovação e tecnologia para conectar com o setor de saúde. Agora, qual o papel do poder público, na minha opinião? Claro, além de ter um ambiente de negócio favorável, né, que você precisa estimular e, obviamente, abraçar essas pessoas que estão aqui de uma maneira republicana, correta, impessoal, mas que as pessoas consigam fazer e tocar a sua vida independente de ajuda do governo, mas, ao mesmo tempo, a gente poderia ter um papel de conexão. Por exemplo, a gente conseguiu trazer o Web Summit para o Rio de Janeiro, né? Uma conquista aí para os 6 próximos anos da cidade do Rio, dos maiores eventos de tecnologia do mundo, que foi responsável, 2, pela transformação especificamente da cidade de Lisboa, em um grande polo empreendedor. Então, esse evento, por exemplo, é um grande catalisador dessas iniciativas que conecta não só a saúde, como outros temas que vão estar conectados. Por exemplo, como criptos, NFTs e tokens conversam com o mercado de saúde, como poderiam facilitar o desenvolvimento de novas soluções, né? Como o setor o agrotech pode se conectar com isso, como é que a indústria de eventos na cidade do Rio de Janeiro e no estado, e turismo, e aí falando de novo Galeão e Santos Dumont, que a gente precisa abordar esse tema importante junto à União, como é que isso consegue potencializar a cidade. Então, os temas são interconectados, a gente já tem um setor de saúde com importantes empresas aqui, dá para ter mais, né? Isso já está acontecendo na cidade, agora é isso, a gente precisa conectar pontas, né? A Invest Rio hoje, né, a gente meio que criou a Invest, meio não, criamos a Invest Rio, existia um negócio chamado Fomenta Rio aqui na cidade do Rio de Janeiro, que não era usado para nada, era cabide de emprego, a gente transformou isso numa agência de atração de investimentos da cidade, pela primeira vez a cidade tem uma agência de atração de investimentos que proativamente busca investimentos e projetos, né? A cidade nunca teve isso dentro da sua estrutura, agora tem, e eles também têm sido responsáveis por conectar essas pontas, né? Pegar indústrias fortes do Rio como a saúde e linkar com possibilidades e projetos dentro da própria cidade ou fora da cidade para unir forças e atrair negócios proativamente para o Rio de Janeiro. O São Paulo tem a Invest São Paulo, né? Você tem outros lugares, tem a Invest UK, você tem vários lugares que têm esse modelo também e que funciona super bem, e o Rio de Janeiro sempre esteve muito atrás. Então, isso agora está sendo resolvido. Então, eu acredito muito nisso, acho que essa agenda tem que ser potencializada, e acho que tem alguns avanços importantes que precisam ser ditos também lá no Congresso, a questão da telemedicina, eu acho que é um avanço importante. Eu acho que assim a gente viu a importância do SUS nesse processo de pandemia, como ele poderia ter sido eventualmente melhor utilizado em outras circunstâncias, mas da importância de ter essa capilaridade. Eu acho que a gente tem que usar muita tecnologia para fortalecer esse sistema, para ficar, de novo, uma coisa também mais eficiente. Então, assim, eu acho que a agenda saúde e tecnologia se complementam, então, dentro dessa aba Rio Capital da Inovação e Tecnologia do país, eu acredito muito nisso. Complementando um pouquinho o tema, e a questão da atratividade do Rio de Janeiro, a quantas anda? Né? Porque a gente, ao mesmo tempo que escuta notícias como essas que você está dando, escuta que a Sul-América foi embora para São Paulo. Outras empresas estão deixando o Rio e a reversão do processo é muito difícil, né? Quer dizer, tomada a decisão, um grupo empresarial dificilmente retornará. O que a gente está fazendo para estancar, o que a gente pode fazer para estancar essa debandada, porque é uma debandada? Então, tudo isso na minha fala que eu falei são ações para tentar estancar e tornar o Rio atrativo, né? Que as pessoas entendam, olha, o Rio está caminhando para um lugar estruturado, eles estão buscando um determinado perfil, a cidade está abraçando um setor, é claro que todos os setores são importantes, mas eu acho que precisa ter um pouco de foco. Então, assim, a cidade abraçou essa agenda de tecnologia e inovação de maneira inequívoca, quer mergulhar nessa agenda hoje, essa gestão hoje está mergulhada nisso. Agora, alguns pontos importantes. Por exemplo, nós tivemos 5 governadores presos. Nós tivemos um prefeito, na nossa opinião, horroroso, chamado Marcelo Crivella. Todo respeito a quem gosta dele, na nossa opinião, foi muito ruim para a cidade em termos de credibilidade. As empresas tomam decisões de longo prazo, né? As empresas precisam fazer conta, precisam ter previsibilidade, estabilidade. Quando as empresas não conseguem ter essa clareza em relação a uma determinada região, elas tomam uma decisão, e se for uma empresa muito grande, esse processo de esvaziamento é um processo de longo prazo, né? A pessoa não muda a chave e fecha as coisas do dia para a noite, exceto se vier uma pandemia, mas exceto nessas circunstâncias excepcionais, as empresas
tomam decisões com uma certa antecedência, seja de vir, seja de ir. Então, para estancar esse processo também, a gente começou a trazer, né? Então, por exemplo, algumas empresas grandes de cripto agora vão vir para o Rio. A Binance, por exemplo, nas maiores corretoras do mundo, vai se instalar aqui, muito em razão do projeto que nós fizemos chamado Programadores Cariocas, que é basicamente um ensino técnico em programação para jovens que se formaram em escola pública e refugiados no Rio de Janeiro. Então, pessoas que se formaram aqui agora, a prefeitura está pagando bolsas para esses jovens estudarem programação. Até 2024 serão 5.000 jovens formados na cidade, uma mão de obra qualificada e que grande parte do mercado hoje busca. E também, obviamente, são bons salários. Então, uma oportunidade para pessoas de baixa renda saírem com salários médios altos, com programas de 6 meses de educação que podem fazer uma inserção rápida no mercado de trabalho para profissões do futuro. Isso encheu os olhos de várias empresas. Tem uma empresa grande chamada Tesos, de blockchain, uma empresa estrangeira que veio se instalar no Porto também, em razão dessas agendas e projetos que estão sendo feitas aqui. A Air Carbon Exchange, que é uma das maiores traders de mercado de crédito de carbono voluntário, veio para o centro da cidade, intervimos a ida deles para São Paulo, eles acabaram pousando aqui na região do centro, novamente se colocando dentro da cidade do Rio de Janeiro. Firmamos um acordo com a ONU, com a OCDE e com a Comissão de Valores Mobiliários para ter o primeiro centro de finanças do amanhã no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é um parceiro nessa construção desses novos projetos. Então, assim, tudo isso são sinais, são ações para dizer, olha, o Rio está de volta, o Rio quer e o Rio está caminhando. Agora, é claro que isso passa também, e aí eu falei um pouco sobre grupos, um pouco sobre governo também, eu acho que é importante a gente recuperar a credibilidade nos lugares importantes. A gente precisa ocupar os espaços públicos do Rio de Janeiro com gente boa. De novo, assim, eu acho que a gente precisa, você mencionou isso, uma frente suprapartidária de pessoas que pensam, né? E não necessariamente existe a disputa eleitoral, e essa disputa é maravilhosa porque vivemos uma democracia, só que pós-disputa eleitoral é preciso um processo de construção de diálogo permanente, porque eu acho assim, a gente deixou com que determinadas máfias armadas pesadas tomassem o poder no Rio de Janeiro. Isso aconteceu debaixo dos nossos olhos, corremos o risco novamente disso acontecer no governo do Estado, isso é um risco hoje real. Inclusive, o vice de um dos candidatos lá foi, inclusive, achado um fuzil na sua residência, isso é muito grave. Então, assim, a gente tem hoje uma necessidade de olhar com muito cuidado para as pessoas que nós vamos eleger para ocupar as mais altas esferas também do Poder Executivo Estadual. Porque se isso acontecer e da gente ter mais uma crise de credibilidade, mais uma crise específica de pessoas que deveriam liderar as polícias, né, que deveriam, na verdade, comandar e ter gestão de segurança pública no Rio de Janeiro, sendo elas mesmas as pessoas presas, elas mesmas as pessoas réus nessas ações, isso, é claro, assusta todo empresário e investidor que está no exterior, que está em outro lugar do Brasil, e olha para esse ambiente, é claro, com muita desconfiança e que precisa ter um olhar estruturante de longo prazo para ver o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que as coisas se conectam, então não basta a cidade do Rio de Janeiro também fazer tudo isso e a gente colocar tudo a perder, não olhando para essas ocupações mais adequadas de espaço e com maior qualidade. Então, eu acho que a gente tem um trabalho... Eu acho que é esse um dos objetivos dessa discussão, é a gente conseguir povoar o nosso legislativo de figuras qualificadas como vocês todos que aqui estão hoje. Eu queria passar esse tema da segurança para João Neves, que colocou o tema como um dos seus temas fundamentais. Então, eu acho que a gente tem uma questão complexa que envolve não só a segurança em si. Na minha opinião, o Rio de Janeiro não vai a lugar nenhum sem resolver a questão da segurança, e por trás da questão da segurança está a corrupção das autoridades e autoridades de segurança especificamente. O que você tem na sua pauta de projetos para a área de segurança? Você está sem microfone, João. Bom, nós somos certificados. Agora sim. Olha só. Primeiramente, eu entendo que a segurança ela envolve, na verdade, todas essas outras questões. A questão do emprego e renda, porque realmente as empresas não vão ficar aqui com a segurança do jeito que está hoje. Outro dia eu passei pelo arco rodoviário. Gente, é uma tristeza aquilo ali, né? As empresas não têm coragem de botar a sua carga transitando por ali. São poucas as empresas que fazem isso. Por quê? Não há segurança adequada. Bem, também envolve a questão da educação. Por quê? Porque quando nós não damos uma escola de qualidade para o jovem, é claro que ele vai buscar uma outra saída, vai evadir, e aí
o tráfico de drogas, a milícia, está todo esperando essa garotada nova que está pronta para entrar e vai ganhar um dinheiro que ele não conseguiria, porque ele não tem preparo adequado. Bem, além disso também, a questão da saúde, né? Não parece nada, mas toda a questão que envolve a saúde também envolve a segurança, porque o hospital ele não consegue ficar aberto quando tem algum tiroteio em determinados pontos da cidade. E, por outro lado, também, quando tem algum incidente importante, com grande letalidade, os hospitais ficam abarrotados de pessoas. Bem, olha só, a questão da segurança hoje é de uma gravidade enorme no Rio de Janeiro. Já saiu reportagem, inclusive, que metade agora das comunidades do Rio estão sendo ocupadas pelas milícias também, que ocuparam locais que antes não tinha ninguém. Nem o tráfico tinha entrado, mas a milícia entrou. Então, ou nós tomamos uma medida séria de contenção disso, ou então nós não temos saída para o Rio de Janeiro, porque isso vai afetar todas as outras atividades, tanto atividades econômicas como atividades sociais. Nós não temos condições de ir além se nós não tomarmos medidas contra a segurança. E aí eu vejo também, por outro lado, até pela prisão, né, e as prisões subsequentes de várias personalidades, várias pessoas ligadas à segurança pública aqui do Rio, que nós não vamos conseguir fazer isso sem uma intervenção de fora. Todo e qualquer sistema, ele não muda sozinho, por conta própria. Ele só muda por alguma pressão externa, né? Isso faz parte também das minhas pesquisas dentro da universidade. Então, um sistema ele não muda por si só. Ele muda porque alguém de fora ou algo de fora o pressiona para mudar. E eu acredito que uma nova intervenção seja muito importante no Rio de Janeiro. E outra coisa, não adianta ter uma nova intervenção sem um contato prolongado, né? Uma estada prolongada de forças federais no nosso estado. Nós não temos capacidade operacional de vencer essa guerra urbana que a gente vive hoje. Se nós não tomarmos providências logo, nós estaríamos muito próximo do que era a Colômbia há 30 anos atrás. Nós já estamos com grupos, tanto do narcotráfico, como também de grupos paramilitares. Essa é a nossa realidade hoje. Então, essa questão da segurança, eu não acredito, sinceramente, que vá ser, vamos dizer assim, resolvida por questões internas. A própria polícia tentando resolver isso. Não dá. Não dá mais para a gente ficar esperando isso. Acabou a história. Nós precisamos, sim, de uma nova intervenção. Dentro da minha opinião, eu não consigo enxergar de outra forma. Agora, tem que ser uma coisa prolongada, algo que vai começar e nós não tem tempo para terminar. Só quando realmente nós sanearmos todas essas instituições. Vai ser necessário isso, infelizmente. Obrigado, João. Vou fazer a última pergunta para o Chicão, que ele também tem compromisso na sequência. Vocês todos, candidatos, estão cheios de compromisso com toda a razão. Então, Chicão, você está no ar? Estou no ar, estou aqui. Tá, você como um liberal, o que você pensa sobre incentivos para a economia do Rio de Janeiro? Que setores merecem incentivo? São adequados os incentivos? Nós vamos entrar numa guerra de incentivos com outros estados? Márcio, o que eu acredito é em competitividade fiscal. Assim, eu acredito que, para a gente poder, obviamente, competir, a gente precisa ter um ambiente um pouco mais amigável do que a gente tem no Brasil hoje. Na minha fala inicial, eu falei muito numa necessidade de reforma tributária. Eu acredito muito numa necessidade de reforma tributária, que, inclusive, pode ajudar o Estado do Rio de Janeiro a sair da lama fiscal que ele se encontra. Claro que ele se encontra na lama fiscal por culpa própria, por má gestão, por aumento de despesas de controlado, por não ter feito um dever de casa. Mas, por outro lado, outros estados estão em situações semelhantes, né? O estado de Minas Gerais tem uma situação semelhante, também está no regime de recuperação fiscal. Alguns outros estados do Brasil pleiteiam essa entrada em regime de recuperação fiscal. Então, assim, eu acho que a gente abriu no Brasil uma guerra fiscal interminável que favorece estados que, ao longo do seu caminho histórico de formação e de investimento, têm uma vantagem competitiva clara em relação aos seus pares federativos. Me refiro aqui, obviamente, a São Paulo, né, que fez um dever de casa adequado e atraiu negócios, atraiu empresas de investimentos, que hoje é basicamente a locomotiva do país em relação à geração aqui de riqueza do nosso país. E no momento que você tem estados mal das pernas e outros caminhando bem, infelizmente, para correr atrás desse prejuízo aí de longo prazo e de razões históricas de um modo geral, fica muito difícil.
né? Ainda que você abaixe impostos, você precisa de ecossistema de fazer negócios. As pessoas pegam os aviões e vão para São Paulo fazer negócios, porque lá é um lugar que se entende como lugar de fazer negócio, de um modo geral, e a pessoa, até tomando um cafezinho na rua, faz negócios, encontra alguém e acaba gerando algum tipo de oportunidade. Isso que faz com que muitas pessoas tomem essa decisão. No Rio, nós estamos fazendo esses esforços, aqui fizemos vários desses esforços para a montagem de ecossistema, como eu falei, né? Porque as pessoas boas estejam aqui. Quem faz economia é gente boa, são pessoas fazendo transações entre si, trocas entre si, empresas, né, tocadas por essas pessoas. Só que, do seu ponto de vista fiscal, nós ficamos atrás em termos de competitividade em vários temas. Eu não acho necessariamente ruim você conversar sobre setores enquanto esse assunto não se resolve, né? Poxa, aqui poderíamos ter mais competitividade porque nossos concorrentes cobram tantos por cento e a gente cobra tantos por cento vezes 2, e, por óbvio, além de todas as conjunturas, a gente fica atrás em termos de competitividade. Eu acho que isso é uma discussão saudável. Eu tive ela várias vezes na Assembleia Legislativa do Rio e também na Prefeitura. Agora, no mundo ideal mesmo, que é o que eu acho que a gente tem que lutar, acho que a gente precisa de uma reforma tributária que unifique impostos, que faça realmente um diálogo concreto sobre o Pacto Federativo no país e que possa permitir que o país cresça sem uma gama gigantesca de pessoas sonegando impostos, sem uma gama gigantesca de obrigações relacionadas a esses impostos a serem cumpridos, e que as pessoas que querem estar certas, isso eu tenho defendido sempre, Márcio, tem que ser simples para quem está querendo estar certo. Né? A gente tinha isso na Prefeitura do Rio, não tinha nenhum miliciano pedindo licença de obra, isso não existe, o cara não bate na sua porta para pedir uma licença, né? Isso é raríssimo, quando acontece deve ser um caso. Agora, a regra é quem busca a administração pública quer estar dentro da regra, quer estar dentro da norma, quer compreender a norma. A gente tem um emaranhado de normas absurdas no nosso país. Só na Leste a gente votava 65 leis por ano. Então, assim, por ano não, desculpa, por semana. 65 leis por semana. Então, assim, é um emaranhado de normas, regras sendo criadas, e no Brasil a gente começou a achar também que os bons representantes no legislativo são aqueles que produzem muitas leis. E a gente parou de olhar para a qualidade dessas leis e pertinência dessas leis. Então, a gente precisa ter um olhar qualitativo para isso também, e, obviamente, isso conversa com a questão fiscal, isso conversa com a questão da competitividade tributária. Então, acho que é um assunto muito importante para o país e gostaria muito de empurrar ele para frente no Congresso, que eu acho que pode ser um diferencial gigantesco para o Rio de Janeiro. Chicão, queria agradecer a sua presença, então, sei que você tem que atender aí o próximo compromisso. Mais uma vez, agradecer também o alto nível das conversas que ocorreram aqui hoje. Eu que agradeço, um prazer imenso. Bom, se alguém não tiver candidato aí ainda, fico aqui como uma das opções 5553. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado. Henrique Korman, nós que permanecemos aqui na luta, vamos fazer mais uma pergunta para você. Quais são as iniciativas? Eu estou falando com o Henrique Korman, hein? Oi. Diga, Márcio. Quais são as iniciativas de cunho mais imediato que a gente pode pensar em termos de Rio de Janeiro no desenvolvimento sustentável, que é uma das suas plataformas? Ótimo. Acho que considero essa pauta fundamental para o Rio se diferenciar em relação aos outros estados, como eu falei na minha primeira fala. Acho que o Rio tem um potencial gigantesco aqui e tem até em questões de critérios, em termos de índices, tem já naturalmente números competitivos e números que podem atrair investimentos para cá. Então, por exemplo, quando a gente fala do mercado de carbono, que o Chicão citou um pouco em relação a esse mercado de carbono voluntário e o regulado, que depende de lei federal, mas pode vir para cá também, a gente está falando de um estado do Rio, que dos 5 setores que mais vão ter dificuldade de deixar de emitir carbono, 3 tem sede aqui, então a gente tem quem compre o crédito de carbono, e ao mesmo tempo também a gente tem muitos espaços para estimular o reflorestamento e assim gerar áreas que podem gerar esse crédito. Então a gente tem aí características naturais para estimular esse mercado de carbono e criar incentivos para que isso aconteça aqui. E além disso, acho que o turismo é muito forte aqui e a partir disso a gente precisa pensar em formas de atrair mais emprego e renda a partir do turismo. Então uma pauta que a gente fala bastante é em relação à concessão de parques estaduais, que podem possibilitar que a gente preserve extensas áreas verdes que estão aí presentes em todo o estado do Rio de Janeiro, e, além disso, que a gente consiga gerar ativos econômicos a partir disso, de uma gestão privada que pode ser mais eficiente. A gente está falando também de energias renováveis, que acho que, analisando em termos de
cada macro-regiões aí do estado do Rio, como cada uma pode se desenvolver nessa área. Acho que tem um potencial gigantesco. Você está falando do mercado de energia eólica, energia renovável, enfim. A gente está falando também, por exemplo, do mercado de alimentos orgânicos, que na região serrana é muito forte. Se a gente cria, facilita que esse mercado se expanda aqui, possa não só alimentar o mercado interno, mas também possa gerar exportações importantes para o Rio de Janeiro. Acho que é fundamental. A gente está falando, por exemplo, da Baía de Guanabara, e aí entra um pouco da minha pauta da fiscalização também, que a despoluição é fundamental para a gente trazer mais qualidade de vida, mas também para que a gente possa gerar desenvolvimento econômico a partir de uma despoluição da Baía de Guanabara. E, enfim, acho que a gente tem grandes potencialidades aqui no estado do Rio, nessa área da economia sustentável, e é isso, a entender cada macro-região, cada espaço do estado do Rio, que ele pode se desenvolver e criar incentivos para que a gente possa atrair investimentos para cá dentro dessa área. Perfeito. Obrigado. João Neves, você mencionou aí a sua frequente passagem por áreas que poderiam ter o turismo desenvolvido. Você quer compartilhar com a gente essa sua impressão? Que outros turismos, além dos óbvios, o estado do Rio de Janeiro pode desenvolver? Eu tenho rodado muito, né, o estado, e a gente vê o seguinte: na região serrana, né, e a gente tem um turismo rural que a gente pode desenvolver através da visitação em fazenda. Nós podemos fazer esse tipo de turismo, que é um turismo que pode crescer muito. E mais, o turismo ele emprega muita gente. Então, a questão do emprego e da renda, ele pode ajudar muito o Rio de Janeiro a sair dessa situação ruim que está hoje, né? Além disso, o turismo de aventura, né, por bicicleta, bike, né, rios, cachoeiras. Então, tem muita gente que gosta de praticar o turismo de aventura. Então, esse também é um tipo de turismo que a gente poderia utilizar mais para gerar emprego e renda. Além disso, também o turismo ambiental, através da visitação por meio de trilhas e mais, né? Como eu sou ligado ao movimento da Igreja Católica, nós temos também o turismo religioso. Nós temos aqui, por exemplo, uma trilha, né, que sai... um caminho, né, que chama de Caminhos de Nossa Senhora, que sai aqui da Igreja da Penha e vai até o Santuário de Aparecida, onde a parte paulista vamos dizer, muito bem estruturada. E a do Rio de Janeiro, praticamente incentivo nenhum. É tudo feito por pessoas abnegadas, pessoas que querem fazer, que procuram desenvolver essas trilhas, né, para que as pessoas possam fazer esse turismo, saindo aqui da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio, indo até Aparecida do Norte, em São Paulo. E também a volta, né, vindo de Aparecida até o Cristo Redentor. Eles ficam também na Penha, mas depois dá para ir de bicicleta ou a pé até o Cristo Redentor. Só que aí, de novo, né, esbarra na questão da segurança. Segurança é fundamental para o turismo como um todo, qualquer que seja ele, tá? Mas, se você me permitir, Márcio, eu queria falar uma coisa que eu julgo muito importante, que a gente não tocou aqui, que é a questão do PL 1584, que está em tramitação no Congresso, que fala sobre reciclagem de embarcações. Por que ele foi feito? E a capacidade dele de gerar emprego e renda. A SOBENA, Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, verificou que pode gerar de 12 a 15 mil empregos numa indústria que está cambaleante, que é a indústria da construção naval, que antes, vamos dizer assim, ela faz só a construção e o reparo naval. E agora ela pode fechar o ciclo, enfim, com o quê? Com a reciclagem. Então, isso aí fecha o ciclo, a construção naval, reparo naval e reciclagem da embarcação. Se for uma plataforma, da desmontagem do navio no Brasil. Só para você ter uma ideia de quanto que isso pode gerar de emprego e renda no nosso país, não só no Rio de Janeiro, mas no país como um todo, cerca de 800 embarcações são recicladas por ano no mundo. Se o Brasil participasse... O Brasil não faz nada disso, né? Não faz nada. Não tem a estrutura para reciclagem dessas embarcações. Se o Brasil fizesse 5% só dessa indústria, só 5%, ele iria reciclar cerca de 40 embarcações por ano. Isso aí
cada embarcação é feita em 4 meses, a reciclagem dela. Então, ela precisaria de pelo menos 10 estaleiros que fizessem reciclagem, né, para cumprir as 40 por ano. Só para ter uma ideia do que aconteceu, o aeródromo São Paulo da Marinha foi e não pôde ser feito aqui, por uma série de questões, porque ele é um navio de origem francesa, e a Europa não permite que isso não seja feito fora de um estaleiro verde. Ele teve que ir para a Turquia. Só que lá ele não tinha o inventário de materiais perigosos. Você fala, puxa, mas é que a legislação no mundo inteiro, agora e na Europa em particular, que tem 40% da frota, exige o inventário. Ele está voltando para o Brasil e não pôde ser reciclado. Olha só, porque a nossa legislação ainda não foi aprovada como um todo. Tá? Isso é importante, porque primeiro a gente tem que ter o que a gente chama de política pública baseada em evidência. Então, é essa coisa, tem 800 embarcações, é uma evidência. E, a partir daí, se constrói uma política pública. É assim que faz modernamente, né, no mundo inteiro. Mas, no Brasil, cada um faz a sua política pública pelo seu achismo. Isso é muito ruim. E eu acho que isso aí a gente pode mudar essa questão, trabalhando com políticas públicas baseadas em evidências, em resultados, né? Isso aí é que eu quero dar a minha contribuição, Coronel Professor João Neves, 3003. Muito obrigado. Tá, João Neves, só comentando a sua resposta, nós temos um problema adicional para essa indústria, né? Essa indústria chegou a arranhar as primeiras iniciativas. Mas nós tivemos um evento muito triste, que foi a quebra de contratos pela Petrobras, há uns 5 anos atrás, que deixou todo o planejamento do setor quebrado, né? Nós passávamos pela ponte Rio-Niterói, você que viaja muito deve ter visto, você via 100 supply boats fundeados, sem nenhuma perspectiva de cumprir os contratos que tinham sido firmados. Então, a outra coisa que eu acho que a gente deve levantar é que a gente precisa respeitar contrato no Brasil e ter um cenário de leis mais claro e mais fácil para o investidor. Mas eu queria agradecer a você, agradecer também ao Henrique. As perguntas e respostas aqui foram excelentes, acho que muito esclarecedoras, e, em nome da iniciativa Juntos Somos Mais Rio, fechar esse debate, esperando que vocês todos tenham muito sucesso. Boa noite. Obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a todos.